Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o Del Candeias. Vou falar um pouco para vocês sobre o Fausto, né? O Fausto é uma adaptação de uma peça de teatro feita em forma de poesia pelo Goethe. E eu resolvi reaproveitar essa história, não só porque a narrativa é super interessante, super intrigante, mas porque o texto original trata de temas muito importantes sobre a modernidade, sobre os indivíduos, e eu resolvi tanto adaptar a história quanto adaptar as discussões a respeito desses conceitos que o autor tratou. Muitos dos personagens, os personagens mais importantes do Fausto que eu adaptei, já estão presentes no Fausto original, mas o Fausto que faz parte do meu livro é muito mais jovem do que o Fausto anterior. E no livro acaba entrando uma discussão sobre experiência real e, digamos assim, experiência virtual, que eu acho que é um tema mais atual. Um personagem que eu incluo é o Wilhelm, que é um mendigo que não existe na história original e que é uma espécie de professor do Fausto, né? Porque é alguém que viveu na pele coisas que o Fausto não viveu. Ele só viveu as coisas basicamente nos livros, né? Tá aí a discussão sobre o que é virtual e o que é real. E tem até uma ironia, não digo nem ironia, mas uma lição de vida de que as pessoas, às vezes que aparentam não ter tanto conhecimento quanto as outras, têm na verdade porque elas sabem aproveitar as experiências pelas quais elas passam. Goethe é um escritor muito famoso, não só na literatura alemã, mas na literatura mundial, que tem uma série de características. Já seria difícil falar do Goethe em uma hora, em poucos minutos ou poucos segundos, é quase impossível. Mas resumindo, não só um escritor, mas um pensador que, além de textos de teatro, de poesia, tem romances e tem inclusive teorias científicas. E tanto a parte dele como, digamos assim, como pensador intelectual foi muito importante, né, para a cultura ocidental em geral, como a parte literária também. E o Fausto é, sem dúvida nenhuma, um dos textos mais importantes que ele produziu. Pensando nas escolas, né, uma das ideias do livro, até por inspiração do Goethe, é que ele tivesse uma série de possibilidades, que abrisse um leque de possibilidades para o leitor entrar em diversos universos, né? Com o Fausto, na minha opinião, é possível trabalhar em vários campos, inclusive pensando nas divisões que se faz nos colégios, né? Literatura, sociologia, história e filosofia. Eu acho que é possível trabalhar a questão do conceito de experiência, que aparece bastante no texto. É possível também trabalhar a ideia da racionalidade como dominação da natureza, a crença de que por meio da razão e da ciência é possível compreender tudo e dominar a natureza, que vem do século XIX, né? Eu proponho o texto ser uma mistura de século XIX com os períodos atuais, então é possível também fazer uma associação, né? Ver em que medida algumas coisas permaneceram ali depois da Revolução Industrial até os tempos de hoje. Também é possível trabalhar o conceito de herói, né? Fausto é um herói bastante peculiar no original e na adaptação que eu fiz. O conceito de romantismo também pode ser, alguns conceitos, né, algumas características de romantismo podem ser trabalhadas no texto, tanto no que diz respeito ao heroísmo, aos valores românticos, quanto ao romantismo que aqui no Brasil a gente chama de mal do século, relacionado às forças negativas, muitas vezes concretizado por meio da figura do demônio, por meio da figura da melancolia. Então no livro tem algumas referências às artes plásticas, algumas referências à música, e tem inúmeras, né? Inclusive a música que o Mefistófeles toca diante da igreja. Tem referências históricas, referências à cultura alemã,
na medida em que ela influenciou outras culturas. Tem referências sociais, tem até uma brincadeira no livro com o Bessa Vista, que é um historiador, né, que é acusado pelo Fausto de etnocêntrico, e de fato ele mostra-se etnocêntrico. Enfim, o livro tem uma série aí de links, eu diria assim, para o aluno ou leitor que não está lendo o texto por conta do colégio, possa embarcar em uma série de universos.